Olá! Estamos aqui para vivermos mais uma experiência com 1 minuto na palavra. E tem alimento do céu para as nossas vidas hoje. E nós vamos aqui recorrer novamente ao livro de Marcos, no capítulo 6. Uma parábola bastante conhecida. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Mas a palavra de Deus, ela se renova nas nossas vidas. E nós vamos estudar, caminhar aqui por esses versículos. E vai vir grandes chaves para as nossas vidas. Quero começar aqui realmente fazendo uma pergunta assim como eu também já fiz. Como nós enfrentamos as nossas adversidades? Resolvemos ou empurramos para frente? Aqui a gente vê que depois de uma caminhada de ensino, de milagres, de um momento de comunhão, de relacionamento entre Jesus e seus discípulos, e eles contam ali, tudo que eles ensinaram, tudo que foi feito ali, e a multidão era gigante ali. E aí Jesus disse, convida os discípulos a irem a um lugar a descansar, porque eles passaram ali por tanto tempo que até a oportunidade de comer, eles viveram ali em escassez, porque a multidão era grande. E eles entram no barco e a multidão vê e chegam ao lugar primeiro que Jesus. E nós vamos exatamente começar lendo aqui sobre o versículo 33, que diz o seguinte: e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. Jesus viu. Ele vê a nossa necessidade. Aquela multidão estava ali porque eles queriam contemplar, receber curas, ensinamentos. Tinha uma sede ali por milagres. E Jesus viu, é o que o texto diz, e teve compaixão. Esse é o nosso Deus. Deus tem compaixão. Ele conhece a nossa necessidade. Teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram, o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-o para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não temos o que comer. Guarde essa palavra, porque não temos o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhes, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe dar-lhes de comer? E ele disse-lhes, quantos pães tendes? Ide ver. Aleluia! Então nós lemos aqui que os discípulos disseram de primeira mão, nós não temos o que comer. E Jesus insiste com eles.
dai-lhe vós de comer. E aí a resposta dos discípulos é aquela resposta humana que a gente dá. Nós iremos comprar? Quando Jesus disse, dai-lhe vós de comer, Jesus sabia que ali tinha algo que poderia se transformar em milagres. Você está entendendo? E Jesus pergunta para você hoje, o que você tem? Sabe, a gente fica naquela resposta, isso é impossível, eu não tenho da onde, não tem como resolver, não tem como fazer. Foi isso que os discípulos disseram a Jesus. Eles buscaram ali uma solução humana. Nós teremos que ir lá comprar. Sabe, muitas das vezes a gente está ali diante de uma adversidade. E Deus esperando uma oportunidade para fazer dali um momento de milagre, e a gente fica buscando soluções humanas. Foi isso que os discípulos disseram, e Jesus queria ali ensinar algo aos discípulos e nos ensina até hoje, porque todas as vezes que a gente lê essa passagem, nós somos bombardeados por essa experiência, e ela precisa gerar algo grandioso e espiritual nas nossas vidas. Dá-lhes vós de comer. E Jesus diz, e de ver, tem algo ali que seria uma porta para um grande milagre, uma pequena coisa. Busque aí o que você tem. São nas pequenas coisas que Deus, quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos nas providências do Senhor, o milagre acontece. Porque quando a nossa fé entra em ação, o sobrenatural, ele vem. E é isso, Jesus disse, ide ver. E sabendo eles disseram, eles foram ver. E eles descobriram que ali havia 5 pães e 2 peixes. Eles foram ver, porque o texto diz, e sabendo eles percorreram ali e descobriram isso. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que Deus, ele quer operar grandes coisas, milagres, com aquilo que nós temos. Comece a buscar isso dentro de você. Tem algo ali que Deus quer fazer. Milagres, quer fazer algo sobrenatural. Comece a procurar dentro de você. Comece a procurar dentro do seu ambiente de trabalho, a forma como você traz o sustento para a sua casa. É com as ferramentas que você tem que Deus quer operar o milagre. É com aquilo que você tem nas suas mãos que Deus quer fazer uma chave para liberar milagres na sua vida. E eles foram buscar e eles viram ali, ficaram sabendo que haviam 5 pães e ordenaram que se fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram e repartiram de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães, o abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que se pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes e os pães com todos. E todos comeram e ficaram fartos. Aleluia! Esse é um milagre que Deus quer fazer na sua vida hoje. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão, peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000. Isso sem falar em mulheres e crianças.
Então, eu quero aqui realmente repassar, né, o que Deus realmente tem feito aqui nas nossas vidas. Nós vemos aqui uma necessidade sendo suprida, quando tudo ao redor parecia exatamente impossível. Mas a fé, ela entra em ação. E nós vemos aqui que Deus, Ele quer usar o que nós temos. A abundância nas pequenas coisas, quando elas são oferecidas ao Senhor, o milagre vem. Quando elas são oferecidas ao Senhor. Nós vemos aqui uma mensagem de poder, de cuidado e de generosidade. Foi exatamente isso que essa palavra ela vem. Jesus, ele realmente se preocupa com as nossas necessidades. Jesus, ele veio saciar ali a necessidade daquele povo, não só no espiritual, mas no físico, porque ele nos ensina através dessa palavra o milagre da generosidade. Então nós vemos ali que aquela coleta depois da multiplicação, quando Jesus orienta os discípulos para coletar o que sobrou, não foi simplesmente para lembrar o milagre daquele momento, mas Jesus deixa ali registrado algo que dura para sempre, que nos alcança hoje. Então que nós possamos, todas as vezes, sabe, às vezes nós estamos diante de uma dificuldade hoje e a gente começa a viver aquilo que os discípulos viveram antes do milagre, quando eles disseram: nós não temos, despede a multidão. E eles já presenciaram tantas coisas do sobrenatural do Senhor. Nós precisamos guardar registro dentro de nós dos milagres, dos livramentos que o Senhor já nos fez, para quando a gente der um passo de uma adversidade, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Nós vamos rompendo e nós precisamos guardar esses registros das vitórias, das bênçãos que nós já alcançamos, para nos fortalecer diante de uma circunstância nova. Então nós vemos aqui que esse milagre, ele simboliza a fé, mas ele simboliza também a importância de compartilhar. Foi distribuído à multidão. Compartilhar, generosidade. Deus tem nos dado, sim, grandes coisas que precisam ser compartilhadas. Não só aqui o alimento físico, mas a experiência de compartilhar os milagres de Jesus. E o Senhor nos convida a confiar plenamente nele. O que você tem nas suas mãos? O que você tem hoje para oferecer ao Senhor? E Deus gerar milagres para a sua vida e para a sua casa. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa. Eu abençoo essa vida que está aí ouvindo essa palavra hoje. Que caia como uma boa semente, ó Pai, no coração dessa pessoa. Que venha florescer, Senhor, frutos de fé, de generosidade. Que as providências dos céus alcancem essa casa hoje, ó Pai. E que verdadeiramente essas pessoas elas possam ser impactadas com esse amor que é tão grande. Assim como a tua palavra ela declara, Jesus viu e teve compaixão
Obrigado, ó Pai, por esse tão grande amor. Que vidas sejam alcançadas e que as nossas experiências, ó Deus, elas sejam compartilhadas. E que nós possamos viver sim essa palavra, o poder, o cuidado e a generosidade. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Comece a ver o que tem dentro da sua casa, o que você tem nas suas mãos. Deus quer usar isso para gerar milagres que precisam ser compartilhados. Deus te abençoe.